E aí, galerinha, tudo bem? E aí, como é que vocês estão se adaptando? Como vocês estão se organizando? Bem, né? Hoje eu trouxe um assunto para vocês que nós começamos a ver na última aula de História sobre o que? A importância das navegações. Nós até fizemos uma atividade conceituando o que eram as navegações, quem eram os principais navegadores. E vocês lembram que os europeus, eles tinham grande conhecimento náutico, porque eles viviam no mar, eles viviam muito próximo ao mar. Então, muito do que eles faziam na vida deles era o que? No mar. O que eles tinham de principais funções? Descobrir novas terras. Então, eles estavam sempre no mar. Foi daí que eles descobriram, que eles criaram os instrumentos de localização. Lembra da bússola e do astrolábio, que nós trabalhamos eles também? Então, olha só, a importância das navegações. Desde o início do século XIV, além de plantações e de criação de animais, os europeus eles tinham outra forma, outra atividade comercial, que era as especiarias das Índias. E vocês vão compreender por que essas especiarias eram tão importantes para o mundo inteiro, a ponto de vários navegadores passarem parte da vida, boa parte da vida no mar, buscando especiarias. O que eram as especiarias? As especiarias eram temperos utilizados no preparo e na conservação do alimento, de todos os alimentos, e com finalidades medicinais. Tia, então essas especiarias eram muito importantes? Sim. Naquela época não tinha geladeira. Então, essas especiarias eram esses temperos, eles ajudavam na conservação do alimento. Além de ter finalidade medicinal. Então, essas especiarias eram usadas também como remédios. Olha a importância delas. Naquela época não tinha uma farmácia, não era como é hoje. Então, eles usavam esses temperos naturais na fabricação de remédios e na conservação dos alimentos. Por isso que os europeus e todo mundo buscava essas especiarias. Galerinha, olha aqui. Segue aí, tia Laiane. As grandes navegações. Através dessas grandes navegações que eles iam buscar as especiarias. O que eram essas grandes navegações? É o nome dado às viagens que tiveram início no século XV e continuaram até o século XVI. Agora, o que é mais importante? Não é o que é, mas quais eram os objetivos dessas navegações? Essas navegações, os grandes navegadores e muita gente, porque era muita tripulação, eles passavam boa parte da vida com dois objetivos. Encontrar um novo caminho para as Índias, eles queriam um caminho mais rápido, algo que não passasse por mercadores. O que eram os mercadores? No mar também tinham assaltos. Então eles buscavam novas rotas para despistar esses mercadores que abordavam os navios. Então eles buscavam novos caminhos para as Índias e descobrir nesse caminho de buscar as especiarias e novos caminhos, as terras que eles encontrassem, eles tomavam posse. Para quê? Se Portugal mandasse um navio para as Índias, aquele navio era de Portugal, certo? A tripulação era de Portugal. Então tá bom. No caminho, a terra que ele descobrisse ia ser colônia de Portugal. Mesmo que fosse longe, podia ser muito longe de Portugal, mas aquela terra descoberta por um navio português passaria a pertencer a Portugal. Porque o povo de Portugal ia vir morar aqui? Não, porque o povo de Portugal ia explorar as riquezas. Eles queriam encontrar novas terras para explorar riquezas e levar lá para o país deles. Entenderam? Então, se o navio é da Espanha, a terra que eles encontrarem no caminho passaria a pertencer à Espanha. Exatamente isso. Então eles tinham esses dois objetivos. Encontrar um novo caminho para as Índias, um caminho mais seguro e mais perto, e nesse caminho descobrir novas terras. E a Igreja Católica também tinha grande interesse nessas descobertas de terras, porque eles queriam catequizar os habitantes das terras descobertas. Se eles chegassem em uma terra, como chegaram aqui no Brasil, não haviam os índios, então os padres iriam catequizar os habitantes daquela terra descoberta. Então essa era a grande intenção, o grande objetivo das grandes navegações. Seguindo,
Esse nós vimos, nós fizemos até uma atividade dos principais navegadores. Esses navegadores, eles fizeram um feito que entraram para a história. E aí eu citei só um trechinho de cada um, porque a leitura é bem extensa, começando de Vasco da Gama. Lembra? Está lá no livro de vocês. Vasco da Gama, ele saiu com o objetivo de descobrir o caminho para as Índias. Ele foi capitão-mor, ou seja, ele foi o líder na viagem para as Índias. Quando chegou lá, ele não conseguiu negociar. Por quê? Porque o pessoal da Índia não queria negociar. As especiarias eram importantes para as pessoas da Índia também. Então, eles não queriam negociar. Vasco da Gama ficou chateado, voltou, pegou mais uma tripulação, voltou para a Índia e bombardeou. Quando ele bombardeou a Índia, ele conseguiu levar as especiarias, né, porque ele atacou a Índia e ainda colocou as condições que ele queria para Portugal, porque ele estava a serviço de Portugal. Então, Vasco da Gama foi quem liderou esse bombardeio nas Índias para conseguir as especiarias. Tem também o Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias foi ele saiu para explorar o litoral africano e ele ficou 13 dias no barco sem controle, muita chuva, muito vento, muita tempestade, o barco ficou navegando sozinho com vento, ele descontrolado. Quando a chuva acalmou, ele percebeu que ele tinha passado pelo Cabo das Tormentas. E a partir daquele momento, aquele local parou de ser chamado de Cabo das Tormentas, começou a ser chamado de Cabo da Boa Esperança. Por que será? Porque foi quando ele teve o controle do barco, foi quando ele retomou a esperança que ele conseguiria, ele e a tripulação, sair vivo daquela viagem. Aí ele mudou o nome do local, por isso que entrou para a história. E Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, ele saiu também com o intuito de chegar às Índias e ele queria provar que a Terra era esférica. Então ele saiu buscando fazer uma rota totalmente nova. Quando ele fez essa rota totalmente nova, ele chegou na América Central. Quando ele chegou na América Central, então ele descobriu a América. Cristóvão Colombo, então, foi quem descobriu a América. E aí ele levou esse feito gigantesco, que nem era a intenção dele descobrir terra, era chegar na Índia. Só que ele descobriu a América pela América Central. E no próximo capítulo vocês vão observar que esse feito do Cristóvão Colombo interferiu totalmente na vida dos brasileiros, porque a chegada pela América Central é muito perto do Brasil, mas isso é só para a próxima aula. Vamos lá. Gente, aí vocês podem observar e imaginar, gente, mas como será ficar no navio tanto tempo? Será que as viagens eram igual hoje em dia, que nós viajamos, 2 horas a gente consegue chegar em outro estado? Não. Antigamente, as viagens demoravam meses. Gente, era uma profissão de alto risco. A vida dos navios é muito dura. Os marinheiros, os oficiais, eles dividiam um espaço muito apertado. Além disso, olha só, enfrentavam os perigos dos mares. Lembra daquele capitão que nós vimos? Que ele ficou 13 dias com o barco totalmente sem controle. Isso não acontecia só uma vez, acontecia sempre. Doenças terríveis que causavam a morte. Quando eles tinham as especiarias, eles conseguiam manipular algum medicamento para aliviar alguma doença que tivessem a tripulação. Mas muitas vezes eles chegavam a morrer. Muitas vezes acontecia de sair com uma quantidade e chegar com a metade. Por quê? Porque no navio, quando um adoecia, acabava passando para os outros. E essas doenças, parte delas vinha da falta de alimento fresco, ou seja, a falta de higiene. Eles acabavam comendo alimentos que já não era próprio para o consumo, porque mesmo estando lá no meio do mar, um peixe fresco, um alimento fresco era raridade. Então, essa profissão era sim de alto risco, ainda mais vivendo nas condições que se era. Então, bora. A comida apodrecia rapidamente, grande infestação de ratos e baratas, e as viagens eram muito longas, aqui é um ó. As viagens duravam meses, eram infestados de ratos e baratas. Imagina, um ambiente pequeno, dividindo com muitas pessoas e ainda ratos e baratas, né? Não era fácil não, gente, era muito difícil. Aí o próximo, vamos colocar em prática o que aprendemos então.
olha só, realizar as atividades do capítulo 2, páginas 94, 97, 99 e 101. Caprichem, organizem o seu tempo e até a próxima aula. Beijo!